Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo de jogo histórico por aqui. Hoje vamos falar sobre a semifinal da Copa do Mundo de 2010. Holanda e Uruguai, um 3-2 que colocou a Holanda na final da Copa. Tem análise, inclusive. Aliás, tem algumas, né? Tem várias dentro dessa playlist, mas especificamente falando sobre a Holanda de 2010, tem aqui no canal também as análises dos jogos contra o Brasil, né, o jogo da eliminação do Brasil nas quartas, e também a final, que foi a derrota da Holanda para a Espanha. Então são outras análises, outros vídeos que estão disponíveis aqui dentro do canal. Vamos falar hoje então sobre essa semifinal, que foi uma semifinal que acho que tem cenários diferentes de um tempo para o outro e componentes até táticos também interessantes. A começar pelo embate entre duas seleções que tinham de formas diferentes, né, mas essa característica defensiva de, a partir de uma organização sem bola, tentar incomodar os adversários. Era um Uruguai muito da marcação, muito da força física no meio-campo, um meio-campo muito mais físico do que técnico. No caso da Holanda, era um ataque bastante forte, muito veloz também, mas era um time que não tentava ou não fazia questão de ter a bola na maior parte do tempo. Ele também se sentia confortável tendo na figura do Sneijder alguém que pudesse acionar a velocidade do Kuyt, do Robben, o Van Persie na frente. No caso do Uruguai, já era um time muito mais da marcação, do se segurar lá atrás, da ocupação dos espaços para impedir que o adversário ficasse à vontade no jogo e da qualidade técnica para decidir o jogo na frente, fosse numa bola parada ou com a qualidade dos seus três homens mais adiantados, Suárez, Cavani e Forlan. Forlan que foi o grande destaque do Uruguai na Copa do Mundo, mas é bom lembrar, né, para essa semifinal o Suárez estava suspenso por causa da expulsão, daquele lance salvador, marcante, contra a seleção de Gana nas quartas. Então o Uruguai tinha um desfalque muito importante. E a opção do Tabárez é colocar o Álvaro Pereira como um meia pela esquerda. Então ele joga na segunda linha como um meia pela esquerda, enquanto o Diego Pérez faz esse papel da meia pela direita, com o Gargano e Arévalo Rios por dentro. Ou seja, um time bem pouco criativo, muito mais marcador. 4 jogadores de mais força física, ocupação de espaço e característica de desarme, do que exatamente de criação, de passe, de construção ofensiva, com Forlan e Cavani à frente. Isso naturalmente deu ao jogo uma cara de Uruguai fechado e a Holanda tendo a iniciativa. Embora nem fizesse questão de ter isso dentro dos jogos, ela tinha jogadores para isso também e o Uruguai naturalmente entregaria essa iniciativa para a Holanda e é o que acontece. E aí a gente entra na primeira parte, no primeiro cenário do jogo, e eu vou separar em dois justamente porque a substituição, a mexida para o segundo tempo mexe bastante com essa dinâmica. Então, olhando para o campo, né, enxergando, o Uruguai tinha uma estratégia, uma proposta que era muito específica. O Gargano não jogava ao lado do Arévalo Rios. O Gargano subia para dar o combate no Van Bommel. Nesse jogo a Holanda não teve o De Jong, companheiro de volância ali, né, o outro volante ao lado do Van Bommel. Então o De Jong foi substituído pelo Demi Deseu, que é quem faz esse papel do volante à esquerda. Mas o papel do Gargano era muito específico, era iniciar essa marcação já em cima do volante da Holanda. Então o Gargano sobe para dar combate, principalmente no Van Bommel, enquanto o Arévalo Rios fica na proteção do espaço à frente da linha de defesa, do espaço da área de atuação do Sneijder. E assim o Uruguai tenta impedir que a saída de bola progrida tanto. A Holanda, além do De Jong, também não contava com o Van der Wiel. E o Boulahrouz entra para fazer a lateral direita. Também um zagueiro, né, um jogador com menos recurso para tentar fazer essa bola avançar no campo. Então a Holanda perde apoio pelo lado direito, embora fosse um lado muito forte com o Robben, mas deixa de ter uma companhia ao Robben porque por aquele setor o Boulahrouz tinha menos a oferecer ofensivamente do que o Van der Wiel. Então eram desfalques relevantes dos dois lados. Claro que o desfalque individualmente falando mais pesado era o do Suárez. Mas nessa questão da abordagem defensiva do Uruguai, o Gargano tinha essa função muito específica e como a Holanda tinha dificuldades, no caso, para ter o Van Bommel se projetando, já que ele começava a ser marcado ainda no campo de defesa, e para essa bola chegar ao Sneijder, a Holanda tinha dificuldades para chegar ao campo de ataque. E aí, naturalmente, qual seria a saída para a Holanda? Buscar os seus pontas. Kuyt de um lado, Robben do outro, jogadores que pudessem receber e acelerar, conduzindo a bola, quebrando a marcação. E o Robben, mais uma vez, é um grande destaque. Volto a falar aqui dentro dessa série, eu já falei isso várias vezes, porque quase todos os jogos da Holanda tem o Robben em campo e eu acabo falando isso. É impressionante como o Robben tem um papel fundamental em diferentes momentos da história da seleção da Holanda, seja na Euro 2004, seja na Copa de 2010, seja na Copa de 2014. O Robben é quase sempre um jogador fundamental para o funcionamento, para a dinâmica de jogo e pela qualidade individual que ele entrega também para oferecer alternativas.
E nesse jogo não é diferente. Então a Holanda passa a buscar os seus pontas, Robben de um lado, Kuyt do outro. Só que o Uruguai conseguia proteger os dois lados com uma marcação que dava suporte aos laterais, não virava um duelo só do 1 contra 1. Então o Robben vai receber essa bola pelo lado do campo, ele não só vai ter o duelo direto com o Cáceres, e foi um duelo dos mais legais do jogo, o Robben leva vantagem muitas vezes, mas o Cáceres também tem ações defensivas muito importantes dentro da partida, então é o Robben no setor do Cáceres, mas muitas vezes com a ajuda do Álvaro Pereira por aquele setor. É o Kuyt do outro lado, tentando atacar o setor do Maxi Pereira, mas em alguns momentos também contando com a ajuda do Diego Pérez, que fazia essa proteção à direita. Então era um Uruguai que conseguia vetar ou limitar, ou pelo menos incomodar essa circulação de bola da Holanda. E com isso o primeiro tempo é um primeiro tempo muito amarrado, um primeiro tempo sem grandes emoções, sem grandes chances criadas também. Tem algumas arrancadas do Robben que conseguem nessa qualidade individual quebrar a marcação, superar o marcador imediato, geralmente o Cáceres, para levar para o fundo, para trazer para dentro. O Robben vira a alternativa a um primeiro tempo bem amarrado. E os gols saem. E saem justamente de uma forma aleatória, podemos dizer, porque são chutes de fora da área que não tem necessariamente muito a ver com alguma vantagem gerada. O primeiro gol é um golaço, é aquele chutaço do Van Bronckhorst de muito longe, né? O chute no ângulo, mas é um gol de uma jogada em que a Holanda precisa ter paciência para trocar passes de um lado para o outro, e é justamente no movimento quando o Sneijder consegue atrair o Diego Pérez para dentro, para mais próximo do setor do Arévalo Rios, o corredor fica aberto para o Van Bronckhorst se lançar por ali. E se o Boulahrouz não tinha essa capacidade ofensiva de um lado, o Van Bronckhorst tinha mais do outro. E ele arrisca um chute totalmente improvável, acerta um golaço espetacular, um dos gols mais bonitos da Copa do Mundo de 2010, coloca a Holanda na frente, o que mudava o cenário do jogo, obrigava o Uruguai a ter uma iniciativa, ou pelo menos uma agressividade que fizesse o time marcar mais em cima, tentasse atacar um pouco mais, mas ainda era um time com dificuldade para acionar a sua dupla de ataque. Muitas vezes o Cavani era quem voltava para marcar a saída de bola, ou buscava velocidade pelos lados do campo, enquanto o Forlan ficava numa área um pouco mais restrita, até para ter menos exigência sem a bola, mas era difícil, porque o Uruguai, quando recuperava a bola, se acelerasse com o Cavani, não teria mais uma opção de velocidade para dar sequência ao contra-ataque. Tinha a qualidade técnica do Forlan. E é justamente num contra-ataque que o Uruguai consegue achar o espaço nas costas dos volantes da Holanda e chegar ao gol. De novo, um chute de fora da área, quando o Forlan consegue receber nesse espaço atrás dos volantes e puxar para a perna esquerda, sair da marcação dos zagueiros para finalizar de fora e surpreender o Stekelenburg e colocar de novo a igualdade no placar. Então o jogo vai para o intervalo com 1-1 de um jogo amarrado, de um jogo em que a Holanda ficava mais com a bola, o Uruguai marcava, limitava a criação da Holanda. E onde que esse jogo muda, né? Na volta para o segundo tempo, o Bert van Marwijk coloca o Van der Vaart. E aí entra o Van der Vaart na vaga do Dzeu. Ou seja, ele abre mão de um dos volantes de uma dupla que não estava oferecendo muita coisa, produzindo muita coisa, e coloca um jogador extremamente técnico, um jogador capaz de jogar numa faixa bem mais avançada do campo, mas também iniciando essas jogadas desde trás. E por que isso vai condicionar tanto o jogo? Porque o Uruguai não muda o comportamento. O Arévalo continua marcando o setor do Sneijder, o Gargano continua marcando numa faixa mais avançada o setor do Van Bommel. Só que agora o Van der Vaart é quem pode oferecer mais qualidade na saída de bola. E mais do que isso, ele vai se projetar também. Então se ele se projeta e a marcação dos meias abertos do Uruguai não está tão por dentro, não está tão aproximada, não está tão próxima, nem com o Álvaro Pereira de um lado e nem com o Diego Pérez do outro, você começa a gerar espaços para o Van der Vaart se projetar. E a Holanda começa a ter essa vantagem. Van der Vaart e Sneijder agora por dentro se alternam. São dois meias criativos, no setor em que muitas vezes o Uruguai não tem dois volantes ocupando essa faixa. É claro que os volantes pelos lados acabam tendo essa responsabilidade também. E cabe muito ao Diego Pérez se desdobrar, fazer esse papel agora não só de proteger e gerar uma dobradinha de marcação pelo lado do campo, mas também de centralizar. Então a gente passa a ver o Diego Pérez muito mais por dentro, se aproximando justamente para tentar diminuir esse espaço que o Van der Vaart tinha nas projeções, ele se aproxima do Arévalo Rios. Só que isso também traz outros problemas. Por exemplo, o corredor pelo lado direito de marcação do Uruguai, lado esquerdo da Holanda, passa a ficar mais aberto. Não é nem que o Van Bronckhorst comece a se mandar muito pro ataque, mas o que começa a acontecer muito é encontrar o Kuyt com condições de receber a bola sem ser pressionado, para receber e arrancar. Então o corredor esquerdo começa a ter um espaço muito grande para o Kuyt ser acionado em contra-ataques ou em sequências de passes mesmo da Holanda.
Ao mesmo tempo, se o Uruguai precisa se desdobrar para preencher melhor essa faixa central do campo, isso vai atraindo um pouco mais o Álvaro Pereira para dentro do campo, para tentar se aproximar desses outros dois. Com isso, não é só o Kuyt. Agora o lado direito tem o Robben podendo desequilibrar em velocidade, ainda mais do que já estava fazendo, nem sempre com a compensação ou com a dobradinha de um meio-campista por aquele lado para ajudar o setor. Então, a entrada do Van der Vaart muda muito a dinâmica. A Holanda passa a ter mais qualidade na distribuição e maior presença no campo de ataque, gerando um novo desafio para o Uruguai. Agora tem uma peça a mais para marcar. Se o Uruguai estava encaixadinho na marcação, agora uma peça a mais é capaz de desmontar tudo isso. E os gols da Holanda saem muito a partir disso. O segundo gol, sai de uma arrancada do Robben pelo lado direito, e é justamente quando o Uruguai tenta concentrar e preencher essa entrada da área que o lado oposto fica vazio. É o lado até que o Kuyt estava aberto para receber e de repente finalizar, mas o Sneijder chega antes e finaliza. É um gol até polêmico da questão de arbitragem, tem desvio também no meio do caminho, mas a Holanda consegue voltar a ficar na frente no placar. E depois vem o terceiro gol, de novo, Robben participando, agora finalizando um cruzamento de cabeça, um cruzamento que saiu justamente do espaço que o Kuyt encontrou na ponta esquerda. Então os gols têm muito a ver com a superioridade que a Holanda passou a gerar a partir da substituição da entrada do Van der Vaart. Depois o Tabárez também acaba tentando se lançar ao ataque, né? Porque com 3-1 atrás, o Uruguai estava sendo eliminado, então vem as substituições mais ofensivas mesmo. Então abre mão, por exemplo, do Álvaro Pereira para colocar o Louco Abreu, aí já é a ideia de ter uma referência no ataque, abrindo mão de um jogador de marcação pelo lado do campo, dessa força física para preencher espaços. Então o jogo obviamente fica mais aberto. E a Holanda chega a ter chances de ampliar. A Holanda poderia ter chegado ao quarto gol, poderia ter saído do jogo com uma goleada e não seria exagero. O próprio Robben chega a ter chance clara disso. O Van Persie chega a criar boa oportunidade. O Van der Vaart participa muito bem. O Sneijder faz um bom jogo. O segundo tempo da Holanda é bom. E aí na reta final, já bem nos minutos finais, na base do abafa, o Uruguai consegue chegar ao segundo gol e ainda tem 2, 3 minutos de acréscimos ali, de um sufoco enorme, né? Então o jogo poderia até ter virado uma goleada da Holanda, se fosse um 4-1, estaria bem de acordo com o que foi o segundo tempo, mas acaba virando um 3-2 com cruzamento para a área, pressão do Uruguai já ali aos 48, 49 do segundo tempo. De qualquer forma, avança a Holanda, fazendo principalmente um bom segundo tempo, muito a partir da alternativa que o treinador encontrou e do impacto da substituição, e deixando pelo caminho o Uruguai, que também foi personagem, né, foi protagonista de algumas das grandes histórias dentro dessa Copa de 2010, talvez a principal delas, o duelo contra a Gana, mas também pela qualidade individual do Forlan, que acabou recebendo isso como destaque nas premiações individuais depois. Convido aí você a se inscrever no canal, a compartilhar o vídeo, a curtir o vídeo também, deixe os seus comentários, um abraço e até a próxima.